Olá, tudo bem? Itamar aqui. Vamos continuar aprendendo sobre liderança? Tenho certeza de que o líder que vamos falar hoje você ainda não conhece. Ou, se conhece, conhece muito pouco. Mas ele tem grandes lições para nos ensinar. Seu nome? Barnabé. O que significa esse nome? Onde ele nasceu? Quem ele era? Quais eram suas qualidades? Quem confirmou a liderança dele? Ele tinha uma propriedade e vendeu. O que ele fez com o dinheiro? Qual a relação entre Barnabé e Zeus, o deus grego? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei. Fazendo isso, a palavra de Deus chega a mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Na igreja primitiva, Barnabé foi um líder diferenciado e que fez um trabalho fantástico na obra de Deus. Ele contribuiu significativamente para o crescimento e o desenvolvimento do grande apóstolo Paulo. E é de líderes como ele que precisamos hoje, nos nossos dias. De líderes que realmente façam a diferença. Mas, afinal, quem foi esse Barnabé? Na realidade, o nome dele era José. Porém, os discípulos passaram a chamá-lo de Barnabé, não porque ele veio do bairro Barnabé, na cidade de Santos, mas devido à sua personalidade, porque Barnabé significa pacificador, consolador, filho da exortação, da consolação. Ele era de Cipros, ou Chipre, uma ilha que ficava 6 quilômetros ao norte da moderna cidade de Famagusta, no Chipre. Alguns dos poços de água mais antigos do mundo, inclusive, ficam lá. Barnabé fazia parte da tribo de Levi, tendo, portanto, origem sacerdotal, ou seja, vinha de uma família de sacerdotes. Como ele foi parar em Jerusalém, não sabemos, mas possivelmente, ele conheceu a igreja em uma de suas viagens para a festa de Pentecostes e decidiu ali ficar para contribuir com a propagação do Evangelho de Cristo. Ele trabalhava também fora da obra de Deus, assim como Paulo, embora a Bíblia não registre o que ele fazia. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ele viveu, portanto, no século I e foi um apóstolo de Jesus Cristo, companheiro de Paulo. Quem o chamou para apóstolo foi Cristo, porque dele vem o chamado para a liderança. Paulo diz em Efésios 4, versículos 10 e 11, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ou seja, Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele levantou essa liderança. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Barnabé tornou-se uma referência quando se fala em liderança conciliadora. Além disso, foi um líder amoroso, que liderava com o coração inteiramente voltado para Deus e com uma consciência pura. Assim como Esdras, no capítulo 7, versículo 10, Barnabé também tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar.
Ele era um líder cheio do Espírito Santo e que encorajava as pessoas com quem ele se relacionava. Ele foi um apoio tanto para Paulo quanto para Marcos, quando eles precisaram. No início do ministério de Paulo, foi Barnabé a pessoa que Deus usou para inserir Paulo na igreja. Uma igreja assustada com as perseguições do antigo Saulo, que não acreditavam em sua real conversão a Cristo. Lucas registra em Atos capítulo 9, versículo 27, que foi Barnabé que pegou Paulo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho Paulo viu a Cristo, como Cristo falou com ele e como em Damasco Paulo falou com ousadia no nome de Jesus. O apóstolo Barnabé foi um dos primeiros cristãos na igreja primitiva que vendeu propriedade e doou o dinheiro para ajudar os necessitados. Foi o primeiro que viajou com Paulo em suas viagens missionárias. Foi um dos líderes mais incentivadores e influenciadores da igreja primitiva. Barnabé era um especialista em dar também apoio moral, incentivo, encorajamento, atitudes que fazem a diferença para que muitos não desistam. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 37, diz que ele, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele era um líder generoso. Quanta diferença de Judas Iscariotes, que traiu o Filho de Deus por dinheiro. Dinheiro que, por sinal, foi usado pelos principais sacerdotes para comprar o Aceldama, uma propriedade para servir de cemitério aos estrangeiros. Enquanto Judas trai por dinheiro, que vai para a compra de uma propriedade, Barnabé, livre do amor ao dinheiro, vende uma propriedade e doa o dinheiro. Ele era um líder pronto para ajudar, para estender a mão ao necessitado. O filho da consolação era também um líder fiel e leal. Não leal apenas nos bons momentos, mas também na hora das dificuldades. Porque ser leal a alguém que está em alta, que está com a bola toda, não é tão difícil assim. Mas ser leal quando todos estão contra é mais desafiador. Barnabé, contudo, era leal de verdade. Ele ficou ao lado de Paulo quando a maioria estava contra. Lucas diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23, que os judeus queriam matá-lo. Os judeus queriam matá-lo, os cristãos não queriam recebê-lo, mas Barnabé fez um meio de campo. Ele intermediou para que Paulo fosse recebido pela igreja e se tornasse, talvez, o maior apóstolo de Cristo. Um líder influenciador. Depois da morte de Estevão, cujas vestes, inclusive, haviam sido depositadas aos pés de Saulo, os cristãos foram dispersos pela perseguição. Foram para onde? Para a Fenícia, Chipre, que era a terra de Barnabé, e para a Antioquia. Eles não falavam com ninguém, a não ser com os judeus que moravam por lá. E havia entre eles alguns homens de Chipre, terra de Barnabé, e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Olha, alguns homens de Chipre foram lá em Antioquia e falaram do evangelho para os gregos, e muitos deles creram e se converteram. Os apóstolos, então, enviaram Barnabé até Antioquia, já que outros cipriotas, cíprios ou ciprenses, conterrâneos de Barnabé, estavam pregando lá. Barnabé foi e, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé demonstrou alegria por ver que os liderados estavam recebendo a graça de Deus. Um líder que se alegra pelas alegrias e realizações de seus liderados. Veja a mensagem que ele passou para os liderados. Com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Esse era o tema da sua pregação.
O interessante é o que Lucas escreve a respeito do líder Barnabé em Atos capítulo 19, versículo 24. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Um exemplo de líder, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Que Deus levante líderes assim nos nossos dias, nesta geração. Enquanto Barnabé está em Antioquia, Saulo está onde? Como os judeus queriam matá-lo e também os gregos helenistas, a igreja o levou para Cesareia e de lá o enviaram para a terra dele, Tarso, conforme Atos capítulo 9, versículo 30. Provavelmente lhe disseram, Paulão, ou talvez não tenham chamado de Paulão nem Paulinho, porque ele ainda era Saulo. Talvez, como Ananias, lhe disseram, irmão Saulo, você passa um tempo lá na sua terra até a poeira baixar. Porém, Barnabé era um líder de visão e que não esquecia também dos seus irmãos. Ao ver que em Antioquia Deus estava operando, salvando gregos e muita gente se unindo ao Senhor em Antioquia, lembrou-se Barnabé de Saulo. E no capítulo 11, versículo 25 de Atos, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, um líder chamado por Deus, juntamente com Paulo, ainda Saulo, ele pegou a coleta dos irmãos de Antioquia e levou para socorrer os irmãos de Jerusalém, na Judéia, porque eles sofreriam com a fome que ocorreu em todo o mundo na época do imperador Tibério Cláudio César. Depois que fizeram esse serviço, Lucas relata em Atos capítulo 12, versículo 25, que eles voltaram de Jerusalém, mas dessa vez trouxeram junto João Marcos, um jovem sobrinho de Barnabé. O líder Barnabé era não somente apóstolo, mas profeta e doutor, ou seja, um mestre que ensinava a palavra de Deus. E como havia outros também em Antioquia, inclusive Saulo, a igreja orou e jejuou. E o Espírito Santo disse, separem para mim a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E debaixo de oração e unção, foram para a primeira viagem missionária, levando com eles também a João Marcos. Foram para a Seleucia e depois navegaram para a terra de Barnabé, Chipre. Chegaram em Salamina, onde anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Barnabé jamais saberia que ali em Salamina, na ilha de Chipre, por volta do ano 61, ele seria chamado para a glória, para morar com Jesus. Atravessaram a ilha até Pafos, se depararam com Elimas, o encantador. Paulo o repreendeu cheio do Espírito Santo, o que contribuiu para que o procônsul cresce no Senhor. Foram para Perge da Panfilha e depois a Antioquia da Pisídia. Ali eles exortaram muitos dos judeus e prosélitos, seguidores religiosos que os seguiram, para que permanecessem na graça de Deus. Barnabé era um líder tão ousado quanto Paulo. Em Atos capítulo 13, versículo 46, cheios de ousadia, eles repreendem os judeus invejosos que contradiziam a palavra de Deus e o que eles pregavam. Esses judeus fizeram a cabeça de algumas mulheres religiosas e honestas e dos principais da cidade que perseguiram Paulo e Barnabé e os puseram para fora da cidade. Eles sacudiram o pó dos pés e foram para Icônio. Tristes? De forma alguma. No versículo 51 do mesmo capítulo 13 de Atos, diz, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eita glória! Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos fizeram um alvoroço, um motim, e dividiram a cidade, deixando uns a favor deles, dos judeus incrédulos, e outros a favor dos apóstolos. Enquanto isso, o líder Barnabé, juntamente com Paulo e Marcos,
ficaram muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. E Deus dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos dos apóstolos se fizessem sinais e prodígios. Mas houve um motim para insultar e apedrejar os apóstolos, e eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o evangelho. Em Listra, um homem lesado dos pés, coxo desde o nascimento, foi curado. Ao ver essa cura, a multidão passou a chamar Barnabé de Júpiter, o rei dos deuses, na mitologia romana, que é Zeus, na mitologia grega. E a Paulo chamavam de Mercúrio, o deus mensageiro, na mitologia romana, porque Barnabé também falava, mas entre Paulo e Barnabé, Paulo falava muito mais. E Marcos cooperava com eles. Como homens de Deus que eram, Barnabé e Paulo, exatamente nessa ordem, conforme Atos 14:14, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, dizendo: nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Recusaram a adoração, como um líder de Deus deve fazer. Um líder de verdade não aceita bajulações, adoração. Ele sabe que a honra e a glória e o poder e o domínio e a majestade pertencem única e exclusivamente ao Deus Jeová Todo-Poderoso e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, aqueles judeus lá de Antioquia e de Icônio, que já tinham perseguido os apóstolos, não satisfeitos em expulsarem eles de suas cidades, foram atrás deles, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. E só o abandonaram porque acharam que ele estava morto. Os discípulos o socorreram. Ele entrou na cidade de novo e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Alguns cristãos judeus desceram da Judéia e começaram a ensinar que para ser salvo o homem precisava ser circuncidado. Barnabé e Paulo tiveram com eles um debate que não foi grande, mas também não foi pequeno. Um debate médio. Depois desse desentendimento, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Fizeram o concílio, a Assembleia de Jerusalém, e depois pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolher mais alguns homens e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Os apóstolos iriam voltar para Antioquia, para a Síria e Cilícia, levando uma carta. Dentre outras coisas, eles escreveram na carta em Atos capítulo 15, versículos 25 e 26. Pareceu-nos bem, reunidos em acordo, escolher alguns irmãos e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Barnabé, juntamente com Paulo, era um líder reconhecido pela igreja, como também experimentado na obra de Deus, que já tinha exposto a sua vida pela causa do Mestre. Eles partem para Antioquia. Algum tempo depois, Judas volta para Jerusalém, mas Barnabé, Paulo e Silas continuam ali. E Barnabé continua ensinando e pregando a palavra de Deus. E passaram-se alguns dias. Nesse ponto da história, acontece um fato entre Paulo e Barnabé. Disse Paulo a Barnabé: vamos voltar a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que eles levassem com eles João Marcos. Mas a Paulo
não achava razoável, já que Marcos tinha se separado deles desde a Panfilha e não os acompanhou naquela obra. Atos capítulo 15, versículo 39, diz que tal contenda houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, sua terra natal. Barnabé sempre foi fiel a Paulo, mas também permaneceu leal a Marcos, embora Marcos estivesse ausente. Ser amigo de alguém não implica ser inimigo de outra pessoa. Ser leal a um amigo não torna necessário ser desleal a outro. O líder Barnabé sabia disso. Ele era experiente e tinha maturidade, tanto espiritual quanto emocional. Barnabé, um líder incansável no desenvolvimento de pessoas. Ele já havia trabalhado no desenvolvimento de Paulo e agora vai continuar trabalhando no desenvolvimento de Marcos. Ele era um líder dedicado. Manteve-se dedicado na obra de Deus, disposto a ir com Paulo visitar os irmãos, dedicado na formação de novos líderes como Paulo e Marcos. Ele não tinha inveja, não tinha ciúmes, não tinha dor de cotovelo, não se preocupava se quem chegou iria aparecer mais do que ele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus e trabalhava por um propósito maior. Por ser esse líder, tinha a confirmação e o reconhecimento de Deus e da igreja. Foi o Espírito Santo quem disse: separem para mim a Saulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. 14 anos depois, Barnabé foi com Paulo de novo para Jerusalém e dessa vez Tito foi junto. Paulo manteve a sua comunhão com ele, citando o seu nome várias vezes em suas cartas. E aí, o líder Barnabé te inspirou? Ele foi um líder inspirador e continua nos inspirando 20 séculos depois. Como Lucas registrou, ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. O exemplo de líder que precisamos nos nossos dias. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e espalhe este vídeo para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.